Salve galera, eu sou o Rodrigo Grola e você está mais uma vez no canal Lupus em Fábula com mais uma palestra que a gente costuma fazer no final das aulas do Tarô, Mitos Modernos e Cultura Pop. Hoje a gente está finalizando a segunda aula do curso de Arcanos Menores e resolvemos fazer uma palestra de sigilos. Por quê? Porque a gente gravou essa palestra semana passada e perdemos o vídeo. Então a gente vai refazer a coisa toda. Tudo bem aí, Calão? Tudo bem, Grola? Vamos lá de novo. Dessa vez tem uma coisa que a gente faz também, né? Se a gente perde, a gente é obrigado a refazer, nós garantimos que vamos fazer melhor. Então dessa vez a pauta acho que está um pouco mais clara, está um pouco mais completa e a gente vai até o fim. Vambora! E daqui a pouco você vai ver entrar aqui com a gente também o curso que vai falar sobre a parte de runas, né? Sobre a parte de Bind Runes, tá? Mas antes de começar, já avisando para vocês que setembro tem turma nova do Tarô, Mitos Modernos e Cultura Pop. Link aqui na descrição do vídeo. Vem participar com a gente aí. Nosso curso já com mais de 100 alunos formados e tirando carta. Já tem um grupo bem grande aí que a gente concentra todos esses alunos para fazer troca de tiragem, para discussões e tudo mais. Então, vem com a gente aí nessa nova turma de arcanos maiores que vai acontecer em setembro. Vamos aí então, Calão? Vambora! E aí, sigilos, eu vou deixar que o Keller é o especialista no assunto. Ele que vai guiando. Eu vou compartilhar a minha tela naquela loucura de estarei com o Photoshop aberto. Beleza, e a gente começa. Então é o seguinte, para começar, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês que estão vendo a gente agora nesse momento é sobre o que é sigilo. Se você for procurar aí no Wikipedia ou qualquer outro lugar o termo, o sigilo está sempre associado a segredo, obviamente, e na magia especificamente, um sigilo é uma forma de assinatura mágica. Normalmente vai estar associado ao termo de uma assinatura mágica de uma pessoa, de uma entidade, de uma energia específica, até de planeta tem assinaturas de sigilos. Então, guarda bem esse quesito de assinatura, porque ela é uma coisa que foi perdendo ao longo da magia moderna, magia do caos, essa parada toda, e a gente vai retomar isso na nossa aula de hoje e no vídeo próximo. Vamos fazer 2 vídeos, né, Grola? Vamos fazer 2 vídeos. Vamos falar agora sobre, de maneira geral, para quem não sabe o Né? que é um sigilo. E depois vamos falar de sigilos pessoais usando o Lamen, que já tem vídeo aqui no canal também. Então, para quem quer entender o que é o Lamen, assiste primeiro o vídeo lá e depois a gente vem para cá para explicar o que Show de é este bola. cara. Só para recuperar a ideia de que a gente vai falar sobre essa assinatura simbólica que a gente está falando. Pois então, na magia moderna, o termo de sigilo hoje está se referenciando a um desejo encapsulado. Algo que você quer que realize ou que se manifeste na realidade. Isso é uma coisa moderna. Ah, então magia é sigilo? Então, tem uma coisa que eu gosto, que é a melhor definição de magia que eu já ouvi na vida, né, que foi feita pelo Aleister Crowley, que ele fala o seguinte. Isso é a abertura de um dos livros dele, que fala: neste livro fala-se de Sefiró e de caminhos, de espíritos e encantamentos, de deuses, esferas e muitas outras coisas que podem ou não existir. São imateriais, quer existam ou não. A questão é que, guarda bem isso, a questão é que, fazendo certas coisas, certos resultados acontecem. Então, quando a gente fala de sigilo, como esse desejo encapsulado, ele é a minha ânsia de fazer uma coisa para que certo resultado se manifeste. Isso quer dizer que sigilo é uma forma de magia, segundo o olhar do Crowley, mas nem toda magia é só sigilo. Porque rola muita gente que fala assim, ah, eu vou fazer uma parada, vou fazer um sigilo. Meu amigo, você tem uma gama de outras coisas que você pode fazer, uma gama de outras possibilidades, um monte de arma que você pode ter nesse seu arsenal pessoal. Não se limite. Isso é muito importante. Uma outra coisa que é importante deixar bem claro para quem está aqui, você, meu pequeno viajante, é que sigilo não é algo exclusivo da magia do caos. Não. Sim. Apenas não. Não é. Isso é importante lembrar. Sigilo é uma coisa que vai ter em várias e várias culturas, em vários e vários momentos. E a magia do caos recuperou isso. E só para você ter uma noção, a gente tem vários tipos de sigilo. Não é só o desenho, só escrever a palavra. Como o Grola pode dar um exemplo? Quer deixar aí na tela para a galera ver? Vamos pegar uns exemplos aqui mais clássicos de sigilos ou selos, né? Nesse caso, a gente tem aqui
Esse aqui são 6 sigilos dos anjos dos decanatos de Ares, tá? São 6 primeiros anjos da Cabala, que você viu lá no vídeo do Lamen. Outro exemplo que a gente também tem de selos ou sigilos são estes caras, que Olha são eles aí. os demônios da Goécia, né? E os seus sigilos. Mas, se você tá no Brasil, muito provavelmente você vai reconhecer estes aqui, tá? Que são os famosos pontos riscados das entidades de Umbanda. Aqui, nesse caso, pontos riscados de 8 Exus. Tá? E lembrando que no caso de ponto riscado, esses caras são exemplos, mas não são regras. Tá? Sim. Depende muito de como essa entidade quer se apresentar, o ponto dela muda. Tá? O Exu das matas, que aparece em uma casa, ele pode aparecer com um sigilo, o Exu de outra casa, ele vai aparecer de um jeito completamente diferente. Tá? Eles Inclusive, aqui podem, eles inclusive, têm. fazer versões mais simples, né? Do sigilo. Às Sim, vezes é só pode. um ponto com, sei lá, uma cruz com uma estrela. Inclusive, a cruz e a estrela aí é um preto velho. Né? Se, Tá bom. se não tem o tridente, não é Exu. O Exu sempre vai. Aí tem Mas, casa. Tem casa que vai falar, por exemplo, que quando o tridente é reto é Exu e quando é curva é de pombagira, que aí não pode misturar. E aí a entidade adapta o sigilo dele às orientações e noções que se trabalham naquela casa. Pode ser que naquela casa, aí falando do médium, né? É o teu Exu. Pode ser que naquela casa ele se apresente com um certo ponto riscado, mas para você ele te dê outro. Entendeu? Então, assim, para você falar com ele, ele vai te dar um outro ponto riscado. Tá? Mas o ponto riscado nada mais é do que um sigilo, né? Ou um selo. que é essa ideia de que, na verdade, ele é uma assinatura simbólica. Isso aí é uma assinatura dessas entidades para você contatar elas de alguma forma, né? E aí você fala assim, mas isso então é o sigilo? E aquele que eu faço rabiscado e tal? Calma que a gente chega lá, meu amigo. Porque sigilo, na verdade, a gente não pode limitar. A gente tem uma mania de limitar as coisas e isso é um problema. Mas magia não é só sobre limites. Então você não pode se limitar. Magia é sobre quebrar limite, é sobre ir além. Não fica pensando só sigilo como uma coisa visual. Você pode ter um sigilo sonoro, uma música, uma chave sonora, um mantra. Tem os mantras que você tem em algumas escolas, principalmente de linha budista, que você perdeu completamente o significado original dele. Ele é um som, ele é um barulho vocal. E ele tem utilidades específicas. Isso é um sigilo. Você pode ter sigilos materiais, que são objetos fabricados, são praticamente objetos mágicos, ou até coisas que você encontra ou agrupa. A gente vai falar já já sobre o caso de um sigilo feito numa caminhada xamânica, é mais ou menos isso. E você pode ter sigilos físicos, que podem ser gestos, como por exemplo, aqueles gestos de mão específicos que você está acostumado a ver em desenho animado, quase um sigilo, que vai Os desbloquear uma mudras. determinada coisa. Os mudras também. E tudo isso são sigilos. Pode ser uma dança, pode ser uma ação feita com a parte do corpo, você pode ter programado um determinado movimento de mão para realizar uma determinada coisa. Tudo isso são sigilos. Eles são tantos quanto as possibilidades de expressão humana. Não se limite. Uma das formas de sigilos mais antigas que a gente vai ter, antes mesmo de pintar algo numa parede, numa caverna, que também pode ser um sigilo, a gente tem as caminhadas xamânicas. O que que é? O xamã usava lá uma determinada planta, uma determinada medicina de poder, fazia a ingestão, fazia uso daquilo, ou mesmo através de meditação ou outras formas entrava no estado alterado de consciência e caminhava. E ali ele compunha um corpo de algo com os pedaços das coisas que ele encontrava. Então eu vou lá, eu encontro um osso, eu coloco. Eu encontro uma pedra, eu coloco. Eu encontro uma planta, eu coloco. E eu monto algo físico que representa o meu desejo. Isso. Esse é o sistema da caminhada xamânica. Depois disso, a gente vai ter o visual, esse visual ancestral, que são as pinturas nas paredes, as pinturas rupestres, né? Que a gente hoje sabe que várias das pinturas não são de animais do cotidiano, muitas vezes. Então era uma forma de eu vou invocar esse animal, eu quero achar esse animal. E eu traçava aquilo. Ou são padrões que são muito complicados para serem é, qualquer rabisco e simples demais para serem uma letra qualquer, assim, alguma coisa que está ali no meio, você não sabe o que, que é. E depois disso, a gente vai ter os sigilos medievais, que são aqueles clássicos que o Grola acabou de mostrar, por exemplo, dos arcanjos, ou os esse mesmo, ou os da Goetia.
esses foram cedidos, foram encontrados assim no período medieval do nosso mundo atual aqui para você tratar. São os principais. O sigilo Goethe, pode botar ele para mim, Grola? O sigilo Goethe, que é esse que está bem aqui, ele foi muito utilizado para você chamar essas entidades específicas que elas têm determinadas funções. São bem próprias. Então, uma é para te dar um familiar e para te ajudar com grandes distâncias. Outra é para punir o ladrão, para te trazer dinheiro. Outra é para trazer o amor e vitória contra o inimigo. São coisas muito específicas. É uma lista que você tem fácil acesso, que são 72 demônios da chave menor de Salomão, que são demônios. Hoje é outra visão que você tem sobre, né? E que eu também não aconselho para qualquer um se relacionar com isso no primeiro momento não, viu? Acho que é melhor se tomar cuidado. Depois disso, a gente vai ter uma prática que a gente não sabe direito de onde que veio, se ela é antes da prática medieval ou se ela é atual, que é a sigilização de nomes. E a gente vai falar melhor sobre ela no nosso próximo vídeo também, que é como você vai usar, sei lá, quadrados mágicos ou outras questões para você sigilar algo. Você pode botar o hebraico para mim aí, Grola, por favor? Aqui. Olha aí. Muito obrigado. Essas são as letras básicas do alfabeto hebraico. Então a gente tem algumas delas aí. Qual é que era a parada? Cada letra dessas, se você ver, tem uma associação numérica junto dela. Então olha lá. Tet está ligado a 9 e Yod está ligado a 10. E tem várias associações numéricas possíveis. O que você fazia? Através de um quadrado mágico, por exemplo, você conseguiria encontrar o nome de determinadas entidades. Nós temos quadrados mágicos aí, facilmente acessíveis, Grola? Aqui. Esses são os sigilos da inteligência, o selo planetário e o espírito de Saturno, baseado no quadrado mágico de Saturno, cuja soma de todos os lados é sempre 15. Certo? Perfeito. E aí você tem, para cada um dos planetas da astrologia tradicional, você vai ter um quadrado mágico, né? Que aí vem a história lá, do tal do 666, isso aqui também é chamado de Câmia, que o 666 é o resultado do Câmia solar. Né? Então aqui você tem os sigilos da inteligência, selo planetário e espírito planetário de Saturno. Tá? E são Isso coisas diferentes, né? Vamos são lembrar. coisas diferentes, e são atribuições da magia, do que se chama de magia tradicional, da magia medieval. Perfeito. Eu queria lembrar uma outra coisa também, que aqui a gente não está descarado o nome das inteligências de Saturno, por exemplo. Mas no momento em que você usa o hebraico, onde você tem um vocábulo e um valor para cada letrinha, por exemplo, e nem 3 dá para ser Gimel, aí você tem ali o 1 da inteligência, que é uma outra letra, Aleph, e aí você tem do lado um outro valor, você consegue montar uma pronúncia para o nome dessa inteligência, que você pode chamar para evocar. E assim como você pode descobrir esses nomes, você pode criar símbolos para nomes que já existem. E é isso que a gente vai tratar com vocês depois. Vamos lembrar que o alfabeto hebraico, ele não é só uma forma de você escrever, mas ele também é uma forma de contagem, tá? Esses números que a gente tem aqui são os valores equivalentes dessas específicas letras, certo? Algumas ainda têm variações, porque você tem letra que tem variação no final, que pode mudar o valor gemátrico dela, mas isso aqui realmente era uma maneira de você contar através das letras. Tá? Não é como o alfabeto latino, né, que você faz a numerologia moderna, enfim, que atribui valores. Não, aqui não existia assim uma tradição de que você tinha e as letras também serviam para fazer contagem, né? As letras Inclusive, também representavam números. você tem teorias que falam que primeiro veio o número e depois veio a pronúncia. Essa ainda é outra parada que muita gente fala, por isso a importância numérica das letras hebraicas. Nunca saberemos com certeza absoluta, a não ser que você estude isso a fundo. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como construir sigilos nesses quadrados mágicos, mas extrapolando para um uso atual logo depois. Faz um favor para mim, abre para mim o quadrado de Saturno de novo. Vamos já explicar isso, já tiro isso da frente pra galera. Ó, esse aqui é o quadrado de Saturno. Então, por exemplo, o Jan Fries, que é o autor do Mágica Visual,
ele propõe para você encontrar o nome de uma determinada entidade, um símbolo de uma determinada entidade. Então, por exemplo, eu quero encontrar o símbolo do arcanjo, o sigilo do arcanjo Zazel. Isso é um exemplo que ele mesmo dá. Então, para começar, vamos começar com um Z. Você consegue botar hebraico e esse na mesma tela? Não, um é Photoshop, o outro é Illustrator. A gente Então, vai ter que sem montar aqui problema. primeiro, depois levar para lá. Então, vou montar aqui primeiro. Z é esse que está ali embaixo, letra 7. Então, manda um 7 para nós. Vou botar aqui a sequência aqui em cima. Isso. A, não há pronúncia de A. Você tinha uma questão que dá o som semelhante a esse, que é o Aleph, que está ali em cima. Então você vai lá e põe agora para dar o za, essa pronúncia. E aí, Zazel, ele tem Z de novo, que é outro 7. E aí ele tem o E, a pronúncia de E de novo, porque o hebraico não tem vocábulos de vogais. É uma coisa que vai aproximar isso do E. Vai ser o valor de 5, que é o mais próximo. Deve ser Relamed, não é? É, Ré, e a gente fecha com Lamed. Então, Opa. o nome do Zazel seria em número 7175. E o 3, ou 30. E aí, ele. E o 30, né? E o 3, isso mesmo. Que é o do Lamed. No quadrado de Saturno, que eu quero uma face de Zazel específica, eu quero a face do Zazel que bota para ferrar, e por isso eu vou procurar ele no símbolo de Saturno, eu não tenho 30, então eu uso 3. Né? Eu tiro 0. E aí, formando isso, dá. Cadê os númerozinhos? É 7. 71753, acho que é isso. Aqui. Você teria basicamente isto aqui. Cadê a minha pen? Opa, deixa eu travar as layers aqui. 71. Deixa eu melhorar. Deixa eu melhorar aqui. 717, certo? Então eu vou passar para cá. 7, 1, 7, 5 e 3. E 3 aqui. Aí para fazer uma graça você bota uma cabecinha numa ponta e um pauzinho na outra. Cabecinha onde começa e uma cauda e um pauzinho na cauda. Ó, nessa hora, cara, que o bagulho aqui é louco. Pronto. Agora ficou sim. bonito, hein? Opa. Pode fazer um. Eu acho que a gente podia colocar setinhas no rabo. Charmoso. Na verdade, você fecha com a. Aqui. Esse é o sigilo de Zazel. Então eu posso invocar, segundo o meu amigo Ian Fries, no Mágica Visual, lançado pela Penumbra aqui no Brasil, eu posso chamar Zazel pelo nome e com este símbolo. Esse é um método utilizado muito no medievo. Então, às vezes você encontra esse símbolo, aí você pode aplicar ele e falar, está lá, Zazel e esse símbolo. Então, eu falo, como é que eu descubro? Eu posso achar o quadrado, o Kamea, ou Kamiya, né, que é o quadrado mágico específico associado àquele anjo, e eu consigo encontrar qual que é a escrita dele naquele quadrado. Dá um trampo do caramba, mas é uma forma legal para você descobrir algumas coisas. Às vezes você tinha um místico que tinha visto esse símbolo, eu recebi um símbolo, e aí eu consigo encontrar esse símbolo dentro dos quadrados para saber como que eu pronuncio o nome dessa entidade. Por exemplo, ou eu recebi um número. Ah, sonhei com um número. Aí você pode tentar entender se isso é uma entidade ou não, escrevendo e descobrindo aqui. Era assim que a galera no medievo fazia. Certo? Meus Isso parabéns, aí. Guarda. Bonito. E aí, a gente vai chegar agora no método que está mais próximo desse moderno que a gente vê, que é quando você para de utilizar sigilos como assinaturas para ele virar desejos encapsulados. Por quê? Uma pessoa bateu o olho aí e falou assim, ué, se eu posso escrever o nome da entidade, por que eu não posso escrever, sei lá, dinheiro, poder,
Aqui. Né? Sei lá, escrever qualquer outra coisa nesse esqueminha de quadrado. A galera começou a pensar. Ou, por exemplo, aqui, endurance. Né? Por que eu não posso utilizar isso? O Austin Osman Spare vai ser o cara que ele vai falar assim, dá para fazer. E ele não utiliza quadrados, porque ele quer simplificar. O Spare ele é muito ocidental nesse sentido. Ele cria métodos que são extremamente práticos, simples, é quase um Fordismo da magia, saca? Eu tenho que reduzir isso ao mínimo necessário para que realize em menos tempo e da maneira mais eficiente possível. Isso era uma coisa que estava na mentalidade no período do Austin Osman Spare. Tem uma fotinha do velho aí para mostrar pra galera? Tem uma não. Tem logo 3. Em vários momentos. Você vê Em que o vários cabelo momentos. acompanha a loucura, né? Esse cara é o pintor e artista Austin Osman Spare, é um gênio. Eu acho ele muito mais mago que muito mago famoso aí, tá? Só pra constar. E o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte: eu quero fazer então um desejo encapsulado. O Austin Osman Spare, então, ele vai falar assim: eu preciso realizar um desejo encapsulado. E ele é um cara que é herdeiro da magia antiga. Então ele acha um ponto entre os dois. Vamos realizar esse desejo. Vamos aí. Fala uma Qual, parada aí, Gro. qual vai ser a intenção? Vamos fazer aquele da força do urso? Qual a força de quem que ele queria, mano? Força de um tigre hoje vai ser, porque é mais próximo De um do que ele tigre? queria. Deixa eu Força de um tigre. só aumentar aqui. Como é que é? Eu tenho ou eu quero ter? Põe tenho. Eu Acho que fica mais tenho. próximo do que ele queria. Isso. Pode tirar até o eu. Força. Não, vamos fazer primeiro, vamos fazer a frase. Vamos por partes aqui. Eu tenho a força de um tigre. Exato. Eu já vou deixar, inclusive, tudo isso aqui em caixa alta E para ficar mais tem fácil. um detalhe cultural aqui que eu já vou dar uma dica pra galera, que o Austin Osman Spare também, ele sabia que todo o sigilo, entre aspas, dele também podia ser uma entidade. Ele podia ter entidade e força do tigre, sabe? Então ele também criava servidores nessa forma. Mas deixa isso para um outro papo, um outro dia, em um outro canal. Hum. Vamos para isso aqui agora. Então, vamos simplificar. Vamos primeiro tirar o eu, né? Por Vou que ele tirar. tirar? Primeiro simplifica a frase para o mínimo necessário, então ponto você não precisa. Tem É, gente que pode até querer retirar o tenho, fazer só força de um tigre. Porque se eu estou usando isso, já estou evocando isso. Vamos deixar o tempo para ficar mais legal. Vamos deixar para facilitar, mas tem gente que pode até diminuir o máximo Diminuir. possível. Então vamos lá. Tirar Ele os utiliza, espaços. tira os espaços, e ele se baseia no hebraico também. Então o hebraico não tem vogais. Certo? Então, Então é por isso que quando você faz um sigilo no estilo do Spare, você retira todas as vogais. sobra isso aqui. Exato. Algumas pessoas tirariam cedilha, não quer dizer que a gente precisa tirar, mas algumas pessoas tirariam também Trocaria para. simplesmente pelo C. Pronto, pode deixar isso pra gente fazer. Isso Certo. simplifica ainda mais na hora da grafia para você fazer. E aí tá a parada. Eu preciso misturar essas letras Mas tem de que tirar as modo. repetições também. Ah, sim, por favor, vamos lá. Então vamos lá. Aqui eu tenho um N, Eu tenho H, um T de F, um R, um repetição. C. Só T o e T de R. repetição. T e R. Tira este T. Tira este R. E isso é o que sobrou. Que eu vou levar para cá. Vou expandir. E quebrei as letras. E aí você mistura elas de modo a ficar visivelmente agradável para você. Eu Tá. gosto de achar uma para ser o eixo. Eu encostei esse R no C aqui e curti. Então, Já ficou bom, hein? Já já ficou bom. deu um movimento ali. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Eu acho que esse G e esse D dá para dar um movimento também, não dá não? Fica meio merda, né? Vamos tentar aqui Ficou meio esse D Gucci. aqui. Ficou sinistro. Legal. Ficou da hora esse. Ah, A gente vamos, pode inverter alguma coisa para fazer no D a mesma coisa que o R tá fazendo no C, hein? eu acho que não vai dar a mesma curvatura, mas a gente testa. A vantagem do Illustrator, sabe qual é? Ah, A você vantagem do resolve esse Illustrator probleminha, né?
É que ele tem 2.900, ele tem, eu vou até confirmar, ele tem 64.000% de zoom. Então eu consigo fazer alinhamento extremamente perfeito se eu precisar. É, realmente. Só que ele tá dando um Tá te snap zoando. onde eu não quero. Ele deu um snap to pixel que eu não preciso. Aqui, aí, ó, deu Perfeito, um rococó aqui, hein? Deu um perfeito. pans. E esse T aqui, cara? Esse T, de repente, a gente pode fazer uma base aqui, será? Acho que fica legal, hein? Pra eu até encostar. É, ó. O que sobra Interessante. aqui? Pô, tem letra pra cacete ainda. Vamos lá. E aí? O que a gente... Vamos Põe aproximar esse aqui. N embaixo do finado D ali. O N? É, Ou pra M? mim Ou legal. M? Aqui Pode ser assim? o N que eu acho que ele encaixa na descida, na retinha ali, ó. Isso. Olha, já Tá encaixa aqui. bem. Aqui tem que dar um totozinho aqui. Pã, beleza. O Muito que a bom, hein? gente... Aí, vamos lá. E esse F? O que a gente faz, cara? Encosta ele embaixo do R e do T. Ele fica entre o R e o T. Aqui? Não, em cima ainda, entre os dois. Pode subir mais. Aqui assim, fazendo essa haste entrar no... Entrar... Foi, é. Ele fica Haste bacana aí, hein? aqui. É, só vai ficar melhor se fizer isso aqui, ó. Dá um pans aqui, ele dá uma sumida, né? É, ele sumiu, ó. E aí a gente tem um H e um M. Deita esse H. Vamos botar ele dentro do finado CD. Aqui. Então vamos puxar isso aqui também, né? Vamos. Esse R tá dando muita bandeira também. Vamos sumir com ele já já. Bom, 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 bom. E aqui, cara, agora a gente tem esse M. Este M. Hum, hum. Gosto, gosto mesmo. Aí pega esse cara aqui. Ele já oculta um pouco desse R. É, na verdade, não. Eu vou ter que criar um ponto aqui. É bom que pra nossa audiência aqui que estiver acompanhando a gente, você já aprende umas técnicas de Illustrator aí. Eu só não sei por que esse filho da mãe não tá deixando eu criar um... Ah, agora deixou. Aí eu vou pegar este cara aqui. Vou alinhar com este cara aqui. Esse aqui eu escondo aqui. Perfeito. Fica esta parada. Já tá Esse, suficientemente bizarro. sem a gente ter que fechar ele numa coisa só ainda, né? Uhum. Por aí mesmo você já não consegue mais associar as palavras aí. Você já Não. começou a perder. A gente pode ainda puxar algumas coisas se quiser, dá pra puxar, sumir com as pontas soltas. Dá pra deixar se quiser Fechar um também. pouco mais, a gente pode pegar, por exemplo, esse G aqui. Depende aí se vai manter o sigilo só com realmente com caracteres, né? Porque se a ideia Exato. depois for quebrar ele, Simplifica mais, né? se for simplificar mais, que seria o caso de transformar ele realmente em uma imagem, por exemplo,
tirar a forma e fazer aquela questão, que se não me engano é o próprio Sper que faz, não é, Keller? Que Não, ele... isso aí eu acho que quem propõe essa forma meio vazada é o Ian Fries. O Ian É o Fries que faz Fries? aquela só da borda, né? A gente tem um exemplo do sigilo de Power aí, que foi mais ou menos assim. Seria, de repente, ter isso aqui. Exato. E sei lá, você deita ele, tá ligado? Se a gente olhar nessa situação, na verdade, ele entra perfeitamente aqui, ó. Aham. Certo? Então, ele é E aí, você deixa. O exemplo que você falou do Power, deixa eu achar este exemplo. Ah, tá aqui. Certo? Que é ele Exato. literalmente preencher, né? Dá um A pouquinho parte mais de externa, né? abertura, e preenche, formando um objeto só. O que ele fez de diferente foi que aí foi escrito à mão, né? Não foi com o uso do Illustrator, e foi uma linha só. Então você pode ver que você encontra o começo de onde sai o P, e aí ele já faz o Vai, O, faz o W, e puxa o R. vai desenhando em volta dos caracteres, certo? Logicamente, com o Illustrator é muito mais fácil fazer isso. E tem aquele símbolo do Spare que a gente já mostrou, que é o do Endurance. Abre ele para mim. O Endurance está aqui, ó. E o que ele fez? Juntou as palavras do Endurac aí embaixo, e aí você pode ter essas combinações distintas que estão colocadas ali. Então você pode gerar uma coisa mais alternativa possível. Eu acho que dessas aí a que mais me agrada é a última, que parece um homenzinho, né? Com a mão para cima, Com a assim. mão para cima, Então, o quanto mais atrativo for para você e mais longe da palavra for, melhor ponto de sigilo para ti. Esse é o ponto que você olha e fala, é esse. E você pode ir modificando, acrescentando perna, tirando perna. Eu não gosto de acrescentar, eu gosto só de tirar, para falar a real, quando eu faço o símbolo. Eu moldo, mas eu não gosto nem de acrescentar coisas externas ou remover, né? Mas aí, alguma coisa eu até moldo. Por exemplo, aqui nesse que a gente fez, me incomoda um pouco eu ter esticado a haste do G, entendeu? Uhum. Agora, quando você está grafando manualmente, como do Sperris, né? Ou é do Fries? Do Fries faz aqui, você está escrevendo, você está fazendo em cima da tua letra. Quando você está brincando aqui, você está divagando no Illustrator, você tem, entendeu? Outras possibilidades. Eu não preciso necessariamente fazer. Eu tenho Você pode aqui. fazer ela naquele estilo que espelha um outro, você pode mudar a serifa, né? Mudar a letra. Você vai mudando os caracteres até o bel prazer aqui. Você vem aqui, puta, aqui, quero esse F aqui, com esse R aqui, entendeu? Aqui tem uma galera que não explora muito, ou faz mimimi também, diz que você tem que fazer na mão. O cara tem que fazer na mão porque ele não sabe fazer Não, cara, essa regra não existe. Assim, o É, correto era você aprender hebraico, fazendo hebraico num cameia calculado por você. Mas já que você já não tá fazendo isso, meu amigo, né? Be então, happy. é. Então você pode brincar aqui com a tipografia, enfim, com o que você achar melhor. Uma George Sans, Perfeito. eu tenho isso aqui, uma vez aqui dentro, eu quebro este cara, opa, Sentar Keller, refala porque travou todo o teu áudio. aí, tá. É, Você pode ainda acrescentar nesse símbolo básico que você está fazendo, por exemplo, um símbolo astrológico. Sei lá, tô falando de força de um tigre. Eu posso botar ali o símbolo de Marte. Entende? Também. Não tem problema nenhum. Pode botar nesse aí um símbolo de Marte. Tá tudo certo, cara. Você tá reforçando ainda mais aquela ideia. Olha o exercício. eu não sou muito fã de espelhar, mas tem gente que faz espelha as fontes também. Aí você põe este cara aqui, por exemplo. Ah, põe aqui, deixa eu afastar ele um pouquinho aí de baixo. E aí, de repente, você vem aqui
foi da melhor maneira, da maneira que for mais interessante para você. Opa. E Muito bom. faz aqui Emblema de super-herói. uma setinha feia pra caramba. Essa aqui não. Pegar mais retinha aqui. Não. Não. Tipo um guarda-chuva essa. Deixa Legal. essa aqui. Vou diminuir um pouquinho. Muito boa. E aí você tem este sigilo desenhado dentro de um glifo de Marte. Totalmente ligado com aquilo que você quer. Tá representando a força, tá representando esse ativo. Tá tudo lindo. Isso é um sigilo do estilo moderno que a gente tem, né? E vale lembrar que isso que eu acabei de desenhar aqui equivale à mesma coisa que esses outros dois que a gente já tinha feito. Sem problema. E só para constar, essa incorporação de símbolos esotéricos, um dos primeiros caras que eu vi fazendo, que é para citar a bibliografia, é um mano chamado Frater UD. Eu acho vários conteúdos dele extremamente questionáveis, mas eu estou citando pelo menos a origem, assim, para vocês terem noção, tá? Pra você ter bibliografia, abre aspas, que é o Frais e o Frater UD até agora que a gente citou. E o Sper. Mostra aquela imagem com exemplos de sigilos do Sper, só para você ver aonde é que ele chega. A gente tem essa imagem na listagem. Qualidade não é das mais altas. Essa última aí, penúltima. Aí, ó, perfeito. Tudo isso são sigilos do Sper. Ilustrado, uma ilustração dele em cima. Deixa eu ver se dá para dar zoom aqui. Dá. Beleza. E essas doideiras são dele. Esse que tá o SS aqui do lado, inclusive. Tá vendo? Esse que tem um SSzinho aqui. Mais pra cima, esse mesmo. Esse aí, eu reconheço um dos símbolos dele que significava eu quero, tá ligado? Então o que ele fazia? Ele tinha um sigilo já pra quero que se realize ou que se materialize uma outra parada, e ele colocava o desejo no meio. E ele misturava o sigilo do desejo. Então, sei lá, quero força de um tigre. Ele misturava com o sigilo de eu quero que se materialize. Aí ele fazia ele sigilava a palavra já sigilada. Ele tinha um alfabeto de sigilo só para realização. Isso facilitava mais ainda, por quê? Porque impede a mente consciente dele de boicotar a realização. Essa é a parada. Ele tinha um acesso direto com o inconsciente, com esse mundo mágico interno. O velho era foda, o velho manjava. Tá mais louco que o Batman, mas manjava. Quando se usa o sigilo? O sigilo moderno, ele pode ser tanto um desejo encapsulado quanto um chamamento de algo, né? Um desejo pode ser um chamamento, perdão. O sigilo moderno pode ser um desejo encapsulado, ou você pode fazer ele para ser uma assinatura de um servidor, para ser uma assinatura de um conhecido, para ser sua assinatura pessoal, mística, para você assinar as coisas, para você lidar com isso. Lembra que se você for usar como sigilo encapsulado, sigilo moderno é como se fosse uma flecha. Ele vai para aquilo. Não dá pra você mudar no meio do caminho. Você lançou, é isso, tá bom? É sempre bom lembrar. Não dá pra alterar depois de lançado. E ele é um método mágico genérico. E é um método avançado e tal. Cara, é o mais simples. É a flexão da magia, é isso. Fora isso, você pode usar pra fazer amuleto, sigilização progressiva, que é um outro estilo, hipersigilo e alfabeto do desejo. Tudo isso eu falei já num curso de sigilo de servidores, onde eu expliquei basicamente como fazer. Não está rolando esse curso agora, quem sabe um dia a gente faz de novo, mas agora não existe, então pesquise. Vamos dar uma olhada só no alfabeto do desejo, que eu quero falar como essa potência do Espera é foda. Isso aqui, esse é um exemplo do alfabeto do desejo que está no livro do Peter Carroll, chamado Liber Nui Psiconauta, também lançado no Brasil pela Penumbra Livros. O que ele fez? Ele conseguiu descobrir e construir sigilos que são assinaturas para emoções que ele possui. Então o que ele faz com isso? Ele invoca emoções.
ele chama emoções para que ele realize aquilo que ele precisa. Então, por exemplo, eu quero destruir um inimigo. Eu vou lá na parte de death, que está ali do lado, ó, destruction. Eu tenho um símbolo de destruction. Eu boto aquele símbolo de destruction junto com o nome, ou eu sigilizo o nome do meu inimigo e eu crio um símbolo que vai fazer os dois. Eu quero fazer alguma coisa para lidar com a minha raiva, eu quero invocar a minha raiva. Eu tenho um símbolo da minha raiva ali no hate, anger, em azul, que está bem colocado ali. Que eu não sei por que o cara escolheu essas cores, né? Mas tudo bem. Uhum. A pessoa que fez o original eu não sei de onde que é, mas funciona. E eu quero, por exemplo, lidar com algo. Você vai ter aqui como invocar seus medos, para você lidar com seus medos, que ele posicionou os medos ali em Mercúrio, especificamente. Isso é do Peter Carroll. Então você tem formas de investigar melhor a si mesmo, lidar com frustração, com luxúria, com várias outras questões. Quero causar terror em alguém. Então tá lá o símbolo de terror e eu junto com o símbolo de alguém. Eu quero causar uma paixão, eu quero acabar com uma paixão, na real. Eu quero acabar com uma paixão. Então eu uso o símbolo de destruição e o símbolo de paixão. Eu quero uma paixão e eu quero que o sexo aconteça. Então eu uso lust, que é aquele símbolo de lust que está ali, junto com o símbolo de passion, que está em love. Eu misturo esses dois símbolos para realizar algo. E eu tenho um alfabeto de coisas que eu posso fazer. Isso é uma arma mágica simples e poderosíssima, porque é uma conversa que você tem e um alfabeto próprio só seu e do seu inconsciente, daquilo que é o seu eu mágico. Vai atrás disso. Só uma questão, Keller. Temos que falar uma coisa importante. Vamos lá. Esquecer ou não esquecer o sigilo? Isso é importante, cara. Toda a literatura fala que a gente deve esquecer o sigilo. Que isso ele é bem importante de acontecer. Ok. O Sper não fala sobre isso. O Sper ele fala pra gente ter uma postura de esquecimento. Não quer dizer que eu tenho que apagar da minha cabeça. É que eu tenho que evitar a ânsia por resultado. Eu não posso ficar toda hora, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Na verdade, o motivo de eu estar fazendo o sigilo é justamente para quebrar essa ânsia minha por resultado. Então o que ele fala? Ele fala para você ter uma postura de não importa, não precisa ser. Então você lança e você deixa de lado. Você não fica ali em cima, você deixa de lado. Ah, voltou para a cabeça, ok. Não importa, não precisa ser. O ideal é que eu faça, sei lá, uns 4 sigilos diferentes e lance todos eles sem eu ter certeza qual é qual. Aí eu acho que é, melhor dos mundos. E aí aguarda para a realização acontecer. Então é importante esquecer. Mas esquecer não é isso que a galera tá falando, de apagar da cabeça. Isso não dá para acontecer. Então é a postura de não importa, não precisa ser. Essa é a minha dica. Vou aqui dando umas modificadas nesse sigilo aqui já. Vou unificar tudo isso aqui como um objeto só. Ficou bacana, vou hein? mexer nesse para dar um pans aqui. E ele tá dando barato. Eu tô olhando para ele aqui, eu tô tipo, Opa! Não, se eu não ficou legal isso aí, hein? transformar esse objeto, ele não vai aceitar que eu funda isso numa única forma. Agora tem este cara aqui. Outra coisa que você não vai poder fazer com a sua caneta de papel é ficar trocando a cor do seu sigilo e colocar, por exemplo, um vermelhão de Marte nesse seu sigilo, que eu sinceramente já não lembro qual era a frase que a gente usou no começo, porque é normal. Eu lembro que você queria ter a força de alguém que eu já não sei de que caralho de bicho que era. Então, sinal que funcionou, tá vendo? sinal que funcionou. E tá aqui. Dá para colocar isso em alguns muros. E aí, a gente vai invocar, fazer o sigilo para invocar o curso aqui? A gente tem uma técnica que tem que chamar o Cussa 3 vezes, posso? Opa, vai lá. Que aí você chama 3 vezes e aparece, tipo Beetlejuice. Você tem que falar Cussa Mitri, Cussa Mitri, Cussa. Aí ele aparece. Inclusive travou a terceira, tá? Cussa Mitri, agora vem. Olha aí. E aí, mano? Eu tive que esperar a última, desculpa. Invocado o Kusa. E aí, Kusa, beleza, mano? Beleza, vamos lá. O que você Bem, fala pra nós dos Bind Runes, cara? Então, a gente tem que colocar 2 pontos. Primeiro, que tem a função magística que a gente vê hoje em dia a galera falando, tá? E você tem os Bind Runes que a gente encontra aí
nas informações de achados históricos e coisas do tipo, tá? Existe até um achado histórico que tem um bind rune que é até bem famoso, é uma moeda que foi achada numa cidade da Inglaterra, que ela é a junção das runas Gebo e Ansus, né? Que é como se fosse um X, e aí você tem a pontinha da Ansus lá em cima, que inclusive ela fica normalmente retinha, eles nem fazem tão coisinha, elas fazem tipo 90 graus assim, porque teoricamente eles dizem que já tá batendo a coisa assim na Ansus. E você, inclusive, se você for procurar hoje, assim, exatamente. Se você for procurar hoje por bind rune no Google, essa provavelmente vai ser a primeira foto que você vai achar. Vai ter uma foto que vai ter provavelmente esse bind rune lá, e que esse bind rune eles vão estar falando que é boa sorte. Sendo que, tipo, de acordo com os históricos, com os achados históricos, né, e com o que a gente pôde conseguir encontrar de parte arqueológica e coisa do tipo, na verdade isso só queria significar a junção de G com A por falta de espaço. Então significaria tipo um Gá. Mas não tinha função de bind rune. Talvez pelo fato de ter sido escrita numa moeda, onde essa moeda, a frase inteira vai falar alguma coisa que tipo é a propriedade da família ou prosperidade da família ou algo do tipo, eu não lembro agora com certeza, ele vai ter essa coisa de, tem ali, então provavelmente está relacionado à boa sorte. Você encontrou uma moeda que, né, que tipo, te daria dinheiro. Mas isso não é uma coisa, vamos dizer assim, considerada, de certa forma, o correto, vamos colocar assim, tá? Só que hoje a gente tem essa questão de que a gente faz essa questão de bind runes. E o que teoricamente seria a ideia de um bind rune? A ideia de um bind rune é que, conhecendo as runas, você vai pegar 2 ou mais runas, né, vai juntar elas baseada nos significados que elas têm. Então, por exemplo, até se a gente pegar essa Gebo com Ansus está relacionado muito mais à comunicação, enquanto Gebo está relacionado a parcerias. Então, tipo, sei lá, talvez o que a gente está fazendo aqui agora seria um bom exemplo para esse símbolo, né? Que são para esse bind rune, né? Já que teoricamente a gente está aqui junto, fazendo a parceria e tentando transmitir um certo conhecimento. Então, talvez para isso aqui esse seja um bom símbolo, vamos dizer assim. Mas para uma coisa de boa sorte, talvez se você considerar que você teve a sorte de bater aqui no vídeo do YouTube na gente, você está tendo uma boa sorte aí, porque a gente já está te passando conhecimento de forma bem simples e tudo mais. Então você vai ter essa coisa de você pegar, de acordo com o conhecimento que se tem das runas, ou baseado principalmente nos poemas rúnicos, tá? E também no que é de consenso aí dentre os autores que normalmente falam sobre runas hoje no meio magístico, ou nesse, vamos dizer assim, meio esotérico, vamos colocar dessa forma, você vai ter essa junção de uma ou mais runas, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar o mesmo exemplo aí que vocês estavam fazendo antes, que era, eu quero ter, como é que era? Eu tenho a força do tigre. Exato, eu tenho a força do tigre. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai tentar falar, por exemplo, essa questão é que a gente não tem algo muito semelhante nesse sentido nas runas, né? Mas a gente tem nas runas... Algo semelhante ao quê? Um tigre? Exato. Né? Tipo, o que a gente tem de mais próximo e que por aquilo que pareça faz um certo sentido é o Auroch, né? Porque era o bicho mais mais bizonho que eles tinham, né? Era um touro de 1,80 m. Porra, eu teria medo e respeito por Exato. Um touro. Facilmente. E assim, lembre-se que a média, e isso é até engraçado, né? Porque a média da altura dos vikings, né? Do povos nórdicos, na verdade, ele era mais ou menos 1,70 m. Enquanto dos europeus, naquela época, era mais ou menos 1,50 m. Por isso que os caras eram achados gigantes. Não, eles não eram 2 metros de altura. Entendeu? Então, essa questão deles serem bem grandes, né? Tipo, o próprio Auroch já era maior que eles. Então, tinha essa coisa. E o Auroch também, de certa forma, era considerado como se fosse quase que um animal muito relacionado com a questão de transição, né? A questão de você passar de menino para homem, né? Então, se a gente está falando de uma coisa, de uma força, de algo muito grande, a gente já pode colocar a Uruz, né, que é a runa que está relacionada ao Auroch. Beleza. Essa é a runa Uruz, que vai estar relacionada principalmente com o Auroch. E aí a gente vai falar, pô, beleza, então o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar a coisa do que sou eu, né? E aí a gente entra novamente nessa questão do, vamos dizer assim, problema. Porque a runa, ela só tem 24 termos e normalmente você vai trabalhar com os sentidos de cada runa. Então a gente pode, por exemplo, aqui numa forma muito simplista, tá?
pensar da seguinte forma, beleza, existe uma runa que fala teoricamente do homem no sentido tipo, da coletividade, da minha vila, né, vamos dizer assim. Só que como teoricamente eu faço parte dessa vila, eu posso usar ela para poder fazer, né, essa mesma tipo de invocação, como se fosse para mim mesmo. Então a gente vai usar aí a Manás, né, que é essa runa que tem esse sentido. Deixa eu só desenhar ela primeiro, só para o pessoal ver aqui uma Manás. A Manás, ela é... Deixa eu pegar por aqui. Ela é isto aqui. É o M com xizinho. Isso. Então, isto na é verdade, Manás. inclusive tem muita confusão, porque muitas vezes você tem uma outra runa chamada Elwas, e normalmente a Elwas você tem um problema de que ela parece um M. Então tem muita gente, inclusive, que quando vai fazer qualquer tipo de... tentar escrever em runas, normalmente faz esse sentido errado. A runa que teria o som de M seria exatamente a Manás. Então a gente pegaria agora essas duas runas e juntaria elas de alguma forma. Essa, por exemplo, que o Grola está fazendo é a forma mais simples. Eu simplesmente estou pegando e estou fazendo a Manás por dentro da Uruz. Só que aí eu posso também ir um pouco mais além quando a gente fala de runa, tá? Que é o seguinte, para que eu quero ter essa força? Esse é o ponto. Porque, tipo, numa runa, sei lá, se eu estou falando que eu quero ter a força de um tigre para poder, sei lá, eu vou entrar numa batalha e, porra, eu quero ter a força de um tigre porque, porra, porque eu vou me defender. Então eu posso pegar, por exemplo, e de repente juntar outras runas com isso. Então, assim, a ideia de eu quero ter a força de um tigre, ela acaba normalmente não sendo muito, vamos dizer assim, a forma utilizada numa coisa de runa, porque você não vai pela ideia da palavra, você vai pelo sentido que você quer. Então, eu quero ter a força de um tigre. Ok, mas para quê? Eu quero ter a força de um tigre para me defender. Então, beleza, a gente vai juntar com uma runa. Que seria, por exemplo, a Turizaz. Você poderia juntar ela com a Turizaz para fazer uma ideia de proteção. Não, Aí, eu vamos quero... lá, vamos fazer uma Turizaz aqui para a galera ver. Então, a Turizaz é isso aqui. Isso é uma Turizaz. E aí, se a gente está pegando isso e trabalhando, por exemplo, com Urus, eu posso, de repente, inclusive, nem precisar de Manás. Eu posso já pegar ela direto e trabalhar com Urus. Eu posso fazer... Eu imaginei que o Grolo fosse fazer isso. Então, assim, você pode começar a brincar de como você trabalha, entendeu? Se a gente... não, eu não quero fazer isso, não é para não é para proteção. O que eu estou fazendo é que, sei lá, eu quero... eu estou enfrentando um problema muito sério, eu estou sendo injustiçado e, porra, eu quero ter a força desse tigre para poder fazer isso. Então, eu já vou pegar e vou usar outra runa, que seria, por exemplo, Tyr, né? Ou Tiwas, ou Tivas. Depende muito de quem vai estar falando, mas a tradução, a fonética provavelmente vai ser entre Tiwas ou Tivas, que seria o que a gente tem com o som de T, que parece praticamente uma setinha para cima. E aí eu poderia juntar esta runa que o Grola está fazendo ali agora. Ok? A gente poderia juntar ela com a Urus. E aí, novamente, não necessariamente eu precisaria ter a própria Manás. Eu poderia simplesmente botar essa com Urus. Então, assim, o sentido de que você vai ter normalmente de Bind Rune, ele vai ser normalmente muito mais relacionado a uma questão de qual é o sentido que eu quero trabalhar com aquilo e não exatamente em qual é a palavra em si ou coisa do tipo. Normalmente você vai muito mais por ideia. Você vai pegar a ideia do contexto, tentar trazer ela para uma base que seja um pouco mais aplicável, vamos dizer assim, e a partir disso você vai criar algum tipo de símbolo que a gente, por exemplo, possa fazer. E aí eu vou até falar, pega essa Turizaz que está aí, por exemplo, e joga lá. Não é a mesma coisa, por exemplo, que o Keller e o Grola estavam criando agora há pouco, né, que teoricamente a gente já, entre aspas, mudou um pouco o sentido, porque teoricamente a gente foi trabalhando algumas ideias a mais, mas sei lá, isso aqui serviria, por exemplo, sei lá, a minha comunidade está sendo injustiçada e, porra, eu quero proteger ela com, sabe, com unhas e dentes e partir para cima se for necessário, coisa do tipo. Pronto, eu tenho, teoricamente, um Bind Rune que faz isso. Tem uma galera também, tem também um outro tipo, que o nome é Sunstavas, se eu não me engano a fonética, que basicamente é quando você faz, tipo, tudo numa linha. Então, ao invés de você, tipo, ir juntando dessa forma, você faz uma linha vertical e aí você vai colocando essas runas ali dentro de alguma forma, seja trabalhando com elas com, sei lá, tipo,
usa uma das bases aí, uma das linhas verticais como base e você vai colocando o resto das outras dentro dela. E aí, tipo, você pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda, ou coisa do tipo. E você vai brincando com isso para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Também tem essa outra questão aí que às vezes a galera faz. E aí você vai ter coisas que a galera às vezes vai modificar, vai virar do lado contrário para poder dar um sentido de vai para lá, vai para cá. Tem esse tipo de coisa. Tem uma até que ficou muito famosa aí nos últimos tempos, vamos dizer assim, que foi uma versão, vamos dizer assim, que é a assinatura do Einar, que é o vocalista do Ethereum? Ardruna. Ah, do Não, do Ardruna. Ardruna. E, teoricamente, ele é norueguês. E se você for pegar, por exemplo, toda a questão de assinatura, quando ele vai, por exemplo, assinar o teu álbum, assinar um livro dele ou coisa do tipo, que eles têm, na verdade, eles fizeram uma versão de colecionador, a assinatura é o nome dele no Sanstava. Então, teoricamente, você também tem esse tipo de coisa, que de uma certa forma não deixa de ser um bind rune. Normalmente não é considerado porque as runas não estão ali misturadas, às vezes, de uma forma que você não consiga mais reconhecer elas. Aqui você consegue ainda entender o que são. E não necessariamente tem intenção mágica, né? De causar aquilo. Só nomear. Exatamente. Possivelmente. Um ponto aqui que eu acho que também vale comentar é o seguinte. O Jan Fries, ele tem um livro chamado Helrunar, que é um livro que é muito considerado aí, ele é muito bom. Eu só tenho um ponto em relação a ele, basicamente, que é basicamente o ponto de que ele trabalha com ele faz uma mistura do Young Futhark com Elder Futhark, não tem uma relaçãozinha ali muito correta, vamos dizer assim. Então, eu acho que as ideias são válidas, mas eu acho que a base que ele acabou usando não foi tanta, tá? Reconstrução, né? Exato. E de uma certa forma, só para comentar, também tem aquela coisa de muito debate se você pode botar a runa de cabeça para baixo, se você espelha a runa, se você não espelha a runa. Isso é um debate que vai muito grande, até porque, volto a repetir, é uma coisa que a gente não tem isso de antigamente. Isso é basicamente, se a gente for considerar de uma certa forma, esse tipo de processamento acaba sendo um processamento de coisas novas, né? De coisas atuais, vamos colocar assim. Então, se você for parar para analisar de uma certa forma, a gente pode dizer que isso aqui você pode fazer da forma que você quiser, porque teoricamente isso é algo totalmente novo, vamos colocar dessa forma. Então, tem toda essa brincadeira, todo esse trabalho aí que a gente pode falar em relação a Bind Rune, e que basicamente dá para fazer ainda milhões de coisas aí e você tentar fazer da forma que você quiser. Lembrando que, de uma certa forma, o Bind Rune hoje ele também muitas vezes acaba sendo eu vou dizer assim, considerado ou utilizado de uma certa forma como também forma de sigilização. O que eu posso dizer é que se você quer fazer isso, tipo, se você não tem uma forma correta de fazer, não tem uma forma correta, esse é um primeiro ponto. A segundo ponto, não existe nenhuma coisa que vai te dar isso para fazer, tipo, como você pode montar, você teoricamente pode montar de várias formas, né? Porque basicamente é o que o Grola fez aqui agora, e você simplesmente pega as runas e vai juntando e vai colocando. A gente colocou de uma forma bem simplista aqui, mas você tem como fazer várias coisas. E é mais ou menos isso em relação a termos de quando você vai fazer coisa com sigilização de runa. Aqui, volto a repetir novamente, só para comentar, esses Bind Runes que a gente fez aqui, eles não têm a exata ideia completa da mesma frase que eles montaram com os sigilos aí de magia do caos, tá? Um sigilo daquele tipo, se a gente fosse colocar, talvez seria só o Uruz com a Manassa. Tá? Mas não é normalmente o que a gente faz com runa. A gente vai um pouco mais além, no sentido de tentar buscar qual é a base que a gente quer trabalhar. É porque ele precisa de uma base conceitual e não só trabalhar por transliteração, né? Não é só eu traduzir e usar um abecedário diferente, né? Ele tem uma base conceitual, né? Exatamente. E vamos lembrar aqui também, tá? Que embora a gente tenha falado um pouco sobre a alfabeto do desejo e tal, aqui a gente está trabalhando com independente de estar usando runas ou caracteres latinos, né? Ou romanos, enfim, que seja, a gente está trabalhando com caracteres, certo? Eu quero um sigilo que é uma espiral com não sei o quê, porque a espiral é um símbolo que remete a tal coisa, que eu quero usar uma roda, eu quero usar um sino, eu quero usar... Você consegue construir também isso através de imagens simbólicas. Tá? E aí, assim, eu estou falando de símbolo não
no campo psicológico, mas sim no símbolo visual mesmo, né? A grafia do elemento visual embutido, enfim, dentro do teu sigilo, entendeu? Eu quero um sigilo para ganhar, sei lá, um prêmio, para ganhar uma competição. Você pode colocar, desenhar folhas de louro com troféus e o caralho a quatro, entendeu? E montar tudo Símbolo isso dentro da deusa Niké. da deusa Niké, a asinha da deusa, entendeu? E montar o teu sigilo baseado nas imagens e não necessariamente numa palavra, como a gente está fazendo aqui. Lembrando que aí a coisa é muito mais abstrata, né? Quando você tem o sigilo formado através de um texto, como eu tenho a força de um tigre, tem exatamente a sua intenção colocada ali. Quando você cai, por exemplo, eu quero fazer um bind rune, mas nunca estudou nada de runa. Custa, você recomenda para alguém que nunca estudou nada de runa fazer um bind rune? Não, porque a chance de fazer merda é enorme. Exatamente. Simples assim. Então, assim, é uma maneira simples, é você ter realmente a tua intenção grafada e você criar o sigilo a partir dela, mas não é a única forma. Uma coisa só que vale a pena eu comentar é o seguinte, a gente tem como, por exemplo, pegar essa frase, eu tenho a força de um tigre, e escrever ela em runa, e depois você pegar isso tudo e fazer uma salada mista. Só que você vai ter um troço gigante, porque, teoricamente, se você está escrevendo realmente em runa, você está realmente reescrevendo em runa. Então você vai botar, eu tenho a força de um tigre. E aí você vai ter uma frase deste tamanho, que você vai ter que depois pegar e fazer a junção disso. Então você vai acabar pegando e também tendo uma salada talvez até um pouco maior do que você tem hoje. Se eu posso fazer mais ou menos como o pessoal faz sigilo? Pode, tipo, tirando o vogal, tipo, o professor normalmente tira o sigilo, a vogal do sigilo, porque teoricamente a gente tem problema de que não tem exatamente vogal no hebraico. Então essa foi praticamente a primeira ideia. Na runa você tem. Por que você está tirando? Então, tipo, eu vou acabar tendo a mesma coisa. Mas é transliteração? Eu pego uma letra para uma runa? Não. Runa é fonético. Então, você tem que entender qual é o som da runa. Então, tipo, por todos esses motivos, acaba que runa é muito mais fácil você ir pelo conceito do que você simplesmente tentar seguir o mesmo processo que a gente teoricamente está fazendo, entendeu? Mas eu quero fazer transliteração do não sei o quê. Beleza, cara. A gente vai ser o pai, né? Você pode fazer o que você quiser. Se vai dar certo, se tá fazendo mal feito, é outros 500, né? Inclusive, a gente pode até deixar aqui, a gente pode deixar linkado. Tem no site da ROD, tá? Um guia fonético que a gente fez, que teoricamente tem lá mais ou menos a coisinha do som, baseado nos sons de IMPA, que é um International Phonetic, esqueci o que significa o A, mas que basicamente é tipo o consenso internacional sobre como é que são teoricamente cada um dos sons, e a gente fez o guia fonético baseado nisso, inclusive com exemplos explicando, por exemplo, por que transliteração de runa está errado. Agora só rapidamente voltando aqui, só vamos lembrar que essa coisa na parte moderna, nesse tipo de montagem de sigilo, a coisa de tirar as vogais também não é consenso, tá? Tem gente que constrói sigilo e mantém. Não tem problema. E só para falar mais uma coisa, pra gente encerrar mesmo esse assunto de runa, que é muito bacana. Eu gosto de runa, tô me envolvendo e tal. É muito bacana você dar um mergulho na cultura da maneira como você puder. Não é uma coisa isolada de cultura, como o Kusa mesmo deixou claro aqui. Né? Você pode escrever, por exemplo, eu tenho que saber o que é Urok, tenho que saber que o Urok era forte, tenho que saber que o Urok era grande, eu tenho que saber o que é Manasa, eu tenho que saber uma série de coisas para mim poder transliterar, para a gente poder não transliterar. Né? Não ficar só um Google Translator da palavra, assim. Então você tem que dar uma mergulhada. E a gente tem um aplicativo da Hot Studio também, que é bem bacana, né? Que você pode ter runas no seu celular Android ou iOS. Tecladinho de runa para você escrever, treinar ou mandar umas paradinhas lá. Quer falar um pouquinho mais sobre? Basicamente assim, a gente até fez o guia fonético justamente porque a maior parte dos aplicativos aí, hoje, eles vão pegar e vão simplesmente transliterar. Só que aí você tem problema que se a gente transliterar tá errado, porque, por exemplo, sei lá, o som da runa C normalmente é de K. Só que se você tem cebola não se escreve com esse som. Então, teoricamente, tem que ser diferente. Então, a gente resolveu fazer um aplicativo que ele não tem essa coisa de tentar mostrar para você quais são as letrinhas, mas a gente tem um guia fonético completo lá no site da ROD que teoricamente mostra. E aí você pode pegar e mandar, ele trabalha com um código internacional, então basicamente você pode mandar isso para qualquer pessoa, em qualquer aplicativo. A galera tem usado isso no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Mesmo sem ter o aplicativo, né?
mesmo sem ter o aplicativo, você consegue ler, então, tipo, não é porque o outro precisa ter, isso vai de boa. E tá para Android e iOS e vai ter o link aqui na descrição também. E, cara, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para arrematar aí, Keller, essa introdução? Perfeito, cara. Eu acho que é isso mesmo. Faça sigilos, mas não se limite nisso, né? Então, lembrando, essa foi uma introdução de sigilos, a gente precisou dar esse passo intermediário, porque a gente ia do Lamin falar sobre a construção de assinatura mágica, ou sigilos pessoais, depende de como você quer chamar, com o Lamin, mas para quem não sabe o que é um sigilo, entra aqui e aí no próximo a gente vai falar de como você criar o teu sigilo pessoal usando o Lamin, certo? Lembrando que tem aí os vídeos do Runologia com o Cussa falando, série está começando, falando do Havamal. Tem os vídeos meu e do Keller do Tarô, Mitos Modernos e Cultura Pop. A gente está na carta da Roda da Fortuna. Já o roteiro da Carta da Justiça já está sendo produzido. Ainda faltam alguns detalhezinhos para a gente finalizar, então em breve você vai ver. De sexta-feira está saindo o Mind Eye aqui no canal. Então, para você que está procurando exercícios de visualização, meditação, lembrando que o foco do Mind Eye é a visualização, mas a meditação facilita você entrar no estado de relaxamento para poder facilitar a tua visualização. Com o tempo, talvez você não precise mais entrar num estado de meditativo para fazer isso. Mas é importante até também para você tirar ali 10 minutinhos para você sair um pouquinho da loucura da semana, né? Então tá lá na sexta-feira. Escutem e reescutem quantas vezes vocês precisarem. E tem Tarô, Mitos Modernos e Cultura Pop acontecendo em setembro. Já falamos lá no começo, vamos falar de novo. Tá aí. Em breve temos Runologia, o curso. Sem data definida ainda, mas... Outubro. Outubro? Provavelmente, outubro. Mas quando tiver, vai na descrição aqui dos vídeos, a gente vai mandar. Segue as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, vai ficar tudo aqui para vocês, que aí vocês ficam sabendo de todas as nossas datas, quando tem evento, quando tem palestra, quando tem tudo. E os projetos, parceiros, novas ideias, tá tudo lá. Projetos parceiros, tem muita novidade chegando aí, tanto no canal quanto em aplicativos. Então, segue acompanhando aí nossas redes, que em breve vocês vão saber de muito mais coisas. Beleza? Bom, para quem acompanhou a gente ao vivo, a gente continua aqui trocando uma ideia com o pessoal ainda mais um tempo. Para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, um grande abraço e até uma próxima continua vendo o palestra. vídeo que vai estar aqui do lado. Isso aí. E aquele abraço e um grande salve para vocês. Tchau, tchau.